Capítulo 27. Medida de poder. Parecia que Caster simplesmente deixou de existir. No entanto, era apenas uma ilusão. A verdade era que ele estava se movendo tão rápido que o olho humano não era capaz de acompanhar seus movimentos. Se não fosse pelas propriedades especiais da visão das sombras, Sun-Mi também não teria sido capaz de perceber nada. Mesmo assim, ele só percebeu um borrão nebuloso cruzando o ar. Em fração de segundos, Caster cobriu a distância entre ele e Nepis e desferiu um golpe devastador. No entanto, apesar de sua velocidade impressionante, ela de alguma forma conseguiu reagir a tempo, virando levemente o corpo para desviar o golpe. Mas ainda não foi o suficiente. Embora Nepis tenha conseguido evitar ser atingido em seu centro de gravidade, o punho de Caster acabou se conectando com seu ombro, jogando a garota em um giro. Sem perder tempo, Caster desapareceu novamente. Seu plano era muito simples. Enquanto Nepis ainda estava sob a impressão de que o inimigo estava na frente dela, ele iria usar sua rapidez sobrenatural para circular e atacar pelas costas. O jovem apareceu atrás da garota desavisada, pronto para acabar com a luta com um golpe decisivo. Assim como ele planejou, ela parecia estar se preparando para atacar na direção em que ele havia sido visto apenas um segundo antes. Satisfeito, Caster mudou seu peso, colocando tudo em seu punho. No entanto, no último momento, Nepis mudou repentinamente sua posição e jogou seu cotovelo para trás com força assustadora. Os olhos de Caster se arregalaram. Era tudo uma finta. E agora que ele havia se comprometido com um golpe, não havia uma maneira simples de parar. Não importava quão rápido ele fosse, ainda estava sujeito às leis da inércia. O cotovelo se aproximava de seu rosto com um sentimento profundo de inevitabilidade. E ainda assim, Caster conseguiu evitá-lo, mesmo que fosse por um fio de cabelo. Sua vantagem de velocidade era simplesmente muito grande. Ele então procedeu a derrubar e empurrar Nepis, fazendo-a voar para o chão. No entanto, pouco antes de ela atingir o tatame, o jovem cuidadosamente agarrou a gola de seu doboque e puxou suavemente, diminuindo a queda e permitindo que Nepis aterrissasse no chão sem nenhum impacto. Deitada de costas, a garota piscou algumas vezes e olhou para cima. Toda a altercação durou não mais do que 2 segundos. De volta em seu quarto, Sun-Mi abriu os olhos em choque. Então essa é uma habilidade ascendente. Isso é trapaça. Um dormente não deveria ser tão rápido assim. Os poderes concedidos a eles pelo feitiço deveriam estar em sua infância. Mas Caster era um legado, afinal. Quem sabia quantos fragmentos de alma foram alimentados a ele antes de se matricular na academia? De volta ao dojo, o instrutor Rock grunhiu acenou com a cabeça para Caster. Nepis lentamente se levantou. O resto dos dormentes estava admirando o jovem com reverência, sussurrando entre si em tom baixo. Parecia que sua performance deixou neles uma profunda impressão. No entanto, Caster em si não estava muito feliz. Ele olhou para Nepis com uma expressão indecifrável. Isso porque, ao contrário do resto deles, ele chegou a uma certa realização. A verdadeira situação era conhecida apenas por ele, Nepis, o instrutor Rock. E Sun-Mi, que era muito observador e rapidamente captava tais coisas. O que os dormentes não perceberam foi que Nepis não usou sua habilidade de aspecto ao enfrentar Caster. Na verdade, ela não a usou em nenhum momento durante o teste de hoje. Ninguém sequer sabia qual era sua habilidade. E, no entanto, apesar de seu poderoso aspecto, Caster mal conseguiu vencer contra ela. Que monstro, pensou Sun-Mi, cheio de desconforto. A sombra escondida no canto do dojo parecia concordar totalmente com ele. Depois disso, a aula introdutória de combate acabou. Doloridos pela surra que receberam, os dormentes foram para o chuveiro. Sun-Mi esperou um pouco e depois dirigiu sua sombra para entrar sorrateiramente no vestiário dos meninos. Ele não estava muito interessado em assistir um bando de adolescentes trocando de roupa, mas havia uma pequena possibilidade de que Caster comentasse sobre seu duelo com Nepis ou respondesse algumas perguntas sobre sua incrível habilidade de aspecto. Como ele esperava, o jovem estava cercado por um grupo de recém-convertidos fãs. Eles o parabenizavam por sua vitória, cheios de adoração e entusiasmo. No entanto, Caster parecia estar de mau humor. Sua expressão era sombria e havia um peso sombrio em seus olhos. Na verdade, seu rosto ficou mais escuro a cada elogio que recebia. Caster, isso foi incrível. Seu aspecto é desbalanceado, certo?
Aquela garota Nepis não teve chance. O verdadeiro nome? Quem precisa disso? Ela é só uma aspirante. Finalmente, Caster levantou a cabeça e perfurou o último garoto que havia falado com um olhar frio. Aquele garoto, assim como ele, era um dos poucos legados em sua turma de dormentes. Ele franziu a testa, surpreso com a reação de Caster. O que é isso? Caster rangeu os dentes. Eu poderia esperar esse comportamento deles, mas você deveria saber melhor. O outro legado levantou uma sobrancelha. Por quê? Há algo de especial nessa garota camponesa. Os olhos de Caster se arregalaram. Camponesa? Garota camponesa? Você realmente não sabe quem ela é? Não. Sun-Yi pensou impacientemente. Então, apenas diga em voz alta. Felizmente, o arrogante Dorminhoco teve o mesmo sentimento. Caster abriu a boca várias vezes, como se não tivesse certeza do que dizer. Finalmente, ele balançou a cabeça e respondeu, ela é Nepis do clã da Chama Imortal. Assim que ele disse isso, o legado arrogante ficou pálido como a morte. Sem lhe dar atenção, Caster continuou. Eu confio que eu não preciso lhe falar sobre seu avô. Seus pais eram Sorriso do Céu e Espada Quebrada. Em seu quarto, Sun-Yi quase caiu da cadeira. Até ele sabia quem era a Chama Imortal e a Espada Quebrada. O primeiro foi o primeiro humano a conquistar o segundo pesadelo e se tornar um mestre. O último, o primeiro a conquistar o terceiro pesadelo e se tornar um santo. Eles, assim como seus companheiros, estavam entre os heróis mais famosos da raça humana, alguém que conseguiu mudar a história com suas próprias mãos. Se o que Caster disse fosse verdade, então Nepis não era apenas uma aristocrata. Ela era uma realeza. Não é de se admirar que ele a tratasse como senhora. Porque ele não a chamou de princesa em vez disso. Mas isso não fazia sentido. Ecoando seus pensamentos, o Dorminhoco pálido perguntou em voz trêmula, então, por quê? Porque ela é assim. Caster suspirou. Porque todos eles estão mortos. O clã da Chama Imortal já não existe. Por alguns momentos, o vestiário ficou completamente em silêncio. Caster olhou para baixo. Ela é a única que sobrou. Tarde da noite, quando todos já estavam dormindo, Sun-Yi entrou furtivamente no dojo. Olhando ao redor, ele se certificou de que não havia ninguém lá e então se aproximou curiosamente do ringue onde Nepis e outros haviam sido testados anteriormente. Ele parou no centro do ringue e ficou lá por um tempo, lembrando como ela havia lidado com dezenas de dorminhocos de sua turma antes de ser derrotada por Caster. Monstros. Ambos são monstros. Ele murmurou, amargo e desanimado. Abanando a cabeça, Sun-Yi saiu do ringue e depois olhou para sua sombra. Você concorda? A sombra hesitou por alguns segundos, depois empinou o peito e cruzou os braços, tentando parecer convencida, desdenhosa e imperturbável. No entanto, sua atitude não era muito convincente. Sim, você está certo. Exatamente. Qual é o problema afinal? Tanto o Imortal Chama quanto Espada Quebrada, o pai e o avô de Nepis, eram tão monstruosos em termos de poder quanto se pode imaginar. Mas eles ainda falharam em proteger sua família de ser esquartejada. Então, o poder não era tão importante no final das contas. Até a realeza não estava segura da crueldade do mundo. Sun-Yi suspirou e foi até a máquina de medição. Fazendo um punho, ele o balançou e entregou o seu melhor soco. A máquina zumbiu por alguns segundos e então exibiu um único número. 9. Ah, caramba! Eu mereço um 10, pelo menos. Sentindo-se muito indignado, ele bateu na placa novamente, quase machucando os dedos. No entanto, o resultado foi o mesmo. Maldição! Sun-Yi andou de um lado para o outro, tentando controlar sua raiva. Parecia que ele estava destinado a ser um fraco. Afinal, a força do soco dependia de massa e aceleração. A aceleração poderia ser melhorada com técnica e exercício, mas a massa era algo que ele tinha pouco controle. Ele já havia terminado de crescer e sua altura não iria aumentar drasticamente no futuro. Não importa o quanto Sun-Yi treinasse, ele sempre seria um peso leve. Como isso é justo? De repente, um estranho instinto despertou na mente de Sun-Yi. Seguindo o comando desse instinto, sua sombra fluiu para cima e se enrolou em torno de sua mão, grudando nela como uma luva negra. No momento seguinte, o soco conectou. A máquina tremeu com a força do golpe. Sun-Yi gritou de dor e deu um passo para trás, segurando a mão dolorida. Depois de um tempo, o resultado foi exibido. No entanto,
Não era mais um 9. Não era nem mesmo um 10. Era 18. Ele olhou para o número exibido por um longo tempo, sem expressão. Então, um largo sorriso apareceu lentamente no rosto de Sun-Ni. Eu entendi. Então é por isso. Claro. Ele fechou o punho novamente, olhando para a luva sombria e negra. Ah, que ajudante inestimável de fato. Agora sim estamos falando.